Olá, espectadores do nosso Talk Web Show. Nessa edição de hoje, a nossa entrevistada é a professora Cirmane Frazão. Ela que também é neonatologista e está aqui a convite, da equipe da Unidade de Saúde para discutir sobre o Novembro Roxo, um mês voltado à prematuridade, onde é necessário as ações de sensibilidade e individualidade que também são caracterizadas pela cor roxa. Desde já, doutora Cirmane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Esse bate-papo é para esclarecer os nossos usuários, os profissionais, sobre a importância desse mês de conscientização da prematuridade. Eu que me sinto muito honrada, Mônica, de estar aqui, de falar de um tema tão importante e que a gente possa esclarecer e sensibilizar, como você mesmo disse, todo esse grupo. Perfeito. Doutora Cirmane, primeiro, muitas pessoas não sabem, mas o que é que define um nascimento prematuro? Todo bebê que nasce antes de 37 semanas, ele é considerado um bebê prematuro, Então, no Brasil hoje, em torno de 10,3% dos bebês que nascem são bebês nascidos prematuros. Perfeito. E outra coisa, quais são os fatores de risco para a prematuridade, para que uma vez que a gente conheça, possa ser feita uma intervenção? São vários os fatores de risco de uma prematuridade. A gravidez na adolescência, que é um problema de saúde pública no nosso país. As doenças na gravidez, como hipertensão, diabetes gestacional. Às vezes, os extremos, as mulheres com mais idade. Então, hoje, as gravidezes que dependem de inseminação artificial. Então, são fatores de risco para a prematuridade e é um problema de saúde pública mundial. Se a gente for olhar, acho que em 2010 e em 2020 foi feito um levantamento, só caiu 1% no mundo. Era em torno de 12,3% e no mundo foi para 11 ponto alguma coisa. Alguns países mais, outros menos. O Brasil hoje, acho que ocupa a 10ª posição no mundo em países de nascimentos de prematuros. Quando a gente pensa nos fatores de risco que você também pontuou, a gravidez na adolescência, os extremos de idade também, gestar depois dos 35, já dos 40, que a gente sabe que hoje as técnicas de reprodução assistida possibilitam muito isso. A gente também precisa destacar aquelas doenças como o diabetes. Sim. Então aqui no hospital universitário, temos uma maternidade de alto risco e com certeza a gente tem bastante criança prematura, Sim. Por conta dessa questão relacionada ao diabetes e à hipertensão. E isso poderia ser minimizado, esses nascimentos prematuros, eles poderiam ser minimizados com uma assistência pré-natal diferenciada? Sim, com certeza. Então o foco eu acho que ainda é na atenção primária, nesse cuidado atento, para essa mulher. E se você tiver um cuidado atento, eu acho que você consegue diminuir esses nascimentos prematuros. Doutora Cirmane, e em relação às sequelas para a criança? Então a gente poderia dizer que quanto mais prematuro for esse bebê, maiores são os riscos de sequela? Sim, como eu falei inicialmente, é um problema de saúde pública, porque essas crianças, além do nascimento prematuro e dependendo do cuidado, do que aconteceu intraútero com ela tem grandes possibilidades de terem problemas comportamentais, de neurodesenvolvimento, como paralisia cerebral. Hoje a incidência de TEA nesse grupo de prematuros é muito maior do que na população geral. Inclusive já está alto, que é um problema que está acometendo o mundo todo, mas nessa população ainda é maior. Quando você fala de TEA, surge uma outra informação interessante, todo mundo fala, está crescendo muito o número de casos, mas talvez existia muito um subdiagnóstico, Porque não é, ou então existiu alguma mudança ambiental, alguma exposição maior ao fator de risco, porque de fato o número de pacientes com TEA vem aumentando de forma significativa. Eu até estava vendo, tem aumentado, mas eu não sei se era só a questão de notificação, entendeu, Mônica? Eles estão começando a estudar a questão epigenética, ambiental, como você mesmo falou, alimentar, às vezes um ambiente tóxico, a forma das relações. Mas a procura por diagnóstico também influencia, Sim, com certeza, porque as crianças estão tão diferentes, Diferentes. Bom, e aí no caso, quando a gente volta lá para a questão do nascimento prematuro, o que a gente poderia falar sobre a alimentação, sobre o melhor alimento para esses bebês? Tanto assim que o leite é o leite humano,
E o leite da mãe do prematuro é um leite diferenciado, repara como a natureza é perfeita. É um leite que é espécie específico e para aquela idade gestacional. Entendeu? O bebê, uma mãe prematura é diferente de uma mãe que o bebê nasceu de tempo, né? Então, e é um fator neuroprotetor muito importante quando a gente está falando de cérebros dessas crianças. Então, desde o nascimento, começar a preparar essa mulher para a ordenha, para alimentar, se ele não consegue sugar esse bebê, oferecer o leite humano recém-ordenhado. Hoje fala de imunoterapia, que é pegar esse colostro e pegar uma gotinha em cada cantinho da boca, desde as primeiras horas de vida. Então, isso faz diferença na mortalidade, na chance de infecção, que esses bebês morrem muito por infecção. Então, hoje se fala da redução da enterocolite necrotizante. Da enterocolite necrotizante. Tanto que passou de colostroterapia para imunoterapia, porque é um leite muito rico em imunoglobulinas. Então, é fantástico. E na realidade, se a gente for pensar que em hospital universitário, mesmo uma mãe que tem um nascimento prematuro e que a gente sabe que todo o aspecto emocional de muitas vezes não está preparada para parir naquele momento, pode comprometer a descida do leite, e a gente tem que lembrar do banco de leite, né? Sim. Porque embora o leite seja ideal da sua própria mãe, por conta da questão da idade gestacional e toda a modificação que existe na composição, mas na impossibilidade de ser da própria mãe, por algum motivo, recorrer-se ao banco de leite. Sim. Mas as meninas têm feito um trabalho fantástico lá em cima no alojamento conjunto, mesmo na enfermaria de obstetrícia, nessas mulheres que estão grávidas, para tentar que o neném não nasça. Então elas já começam a mostrar todo o ambiente daquela salinha de ordenha. Então isso já está sendo conversado, sabe, Mônica? Então a equipe do alojamento conjunto lá do 6º andar, ela é uma equipe que elas estão começando a se diferenciar nesse cuidado para essa mulher, mesmo antes do bebê nascer. Que eu acho que é uma iniciativa fantástica. É um diferencial muito grande, isso, né? Exatamente, porque se você for pensar, a mãe de um prematuro ou uma mulher que tem um fator de risco para a prematuridade, a partir do momento que ela está sendo preparada, como você também disse, ela já consegue aceitar melhor e ver de uma outra forma esse nascimento prematuro. Sim, e ela se torna protagonista, né, do cuidado com o filho dela. Então isso é fundamental, porque quando a gente fala de prematuro, uma das coisas que está sendo falada no mundo inteiro é o cuidado centrado na família, entendeu? Mas o cuidado centrado na família é o tema da campanha desse ano? Não, o tema da campanha desse ano é a posição, o contato pele a pele, o mais precoce possível em todos os lugares. Então, assim, por quê? É outra questão imunológica também, não é só porque é bonitinho. É uma coisa tão linda que a mãe e o pai, tá? Eles começam a revestir o bebê com as suas bactérias saprófitas e de certa forma está protegendo aquele bebê do ambiente hospitalar. Do ambiente hospitalar. Coisa fantástica, é muito lindo isso, sabe? Assim, quem de fato é pai, mãe de um prematuro, é um guerreiro também junto com a criança, né? Eu sempre falo, porque nasceu uma mãe e nasceu um pai prematuros também. Perfeito. E aí quebra algumas etapas que aconteciam no final da gravidez, em questão emocional e psicológica, nesse cuidado com essa criança. Bom, doutora Sirmane, como o nosso tempo é limitado, desde já gostaria de agradecer toda a sua disponibilidade, né? Pelo que eu vi aqui, se a gente fosse conversar mesmo, a gente ia ter conversa para muito tempo, mas deixar aberto esse canal para que você possa trazer outros conteúdos que possam ajudar tanto as famílias, né, quanto os nossos colaboradores. E se você quiser desejar dar alguma mensagem final, fique à vontade. A minha mensagem hoje é que a gente possa favorecer esse contato pele a pele, como está dizendo a campanha, sabe, Mônica? Em todos os lugares. E imediato, porque o mundo está vendo que quando o bebê nasceu prematuro, gruda no pai ou na mãe, esse bebê tem 20% de chance menos de morrer. E aí a gente precisa trabalhar as equipes para que isso comece a acontecer dentro da nossa unidade. Não é só o precoce, é o imediato também. Imediato também, né? Perfeito. É a minha mensagem para hoje. Então tá bom. Muito obrigada e espero até o próximo episódio.